Você conhece esse som, hein? Sonzão bom demais. Pois Te é, eu tô dizer colocando que, aqui, ó. te dizer que você acertou, irmão, porque é uma das minhas músicas favoritas dele. Não consigo imaginar por quê. Pois é, a galera que tá chegando agora. Essa música, para quem não conhece, é do Marcelo Correia, também faz parte do nosso grupo de papais. E o título dessa música é Pai de Menina. E hoje eu estou aqui com o pai de menina, que é o Felipe. Né? Eu vou desligar o som para a gente apresentar o Felipe, porque a ideia era realmente começar com uma musiquinha só para a gente ir chegando, se aconchegando, mandando coraçãozinho, mandar esses aviãozinhos aí chamando a galera. E agora eu vou tirar um pouco Ó, e eu vim a música do caráter, João. Não sei Marcelo. se você vai conseguir ver aí, ó. Princesa e Laços e Rosa e Pai de Menina. É Rosas, Rosas, Isso né? aí. Rosas. Bom, eu tô com a camisa do Bora Pai para variar. Bora salvar o dia. Bora, Um filho, dia eu salvar vou o dia. ter. Bora. Eu vou ter um dia essas camisas ainda. Eu vou em Salvador buscar. Amém. Ou então eu enviar para você, não sei, vamos lá, né? Ser pai de menina não tem preço, já tenho aqui Emilson falando. A galera pode colocar comentário. Se tiver pergunta também para o Felipe. De tempos em tempos eu vou ler os comentários, ler as perguntas. Hoje a gente tem muita coisa por aqui. A gente vai falar sobre cuidados, a gente vai ter convidado surpresa em um determinado momento da live. E teremos também aquela dinâmica que todo mundo que conhece o Bora Pai Convida sabe que tem, né? Que é aquela dinâmica do final com o convidado, né? Não dá pra fugir, né? Não dá para fugir. Essa dinâmica, ela já virou, Felipe, ela já virou assim, quase que um pedido. As pessoas falam assim, João, cadê? Vai apertar o Felipe? Né? E aí o povo já fica pensando o que é que eu vou colocar aí de brincadeira com vocês. Olha aqui o Dionísio chegando, um abraço. Ser pai de menina é bom demais. Francisco, um abraço. Chico aqui é o fotógrafo, muito bacana. Quem não conhece o trabalho dele pode ir lá também. Bom, eu vou começar aqui, né, dizendo que o nosso convidado de hoje, no Dia Mundial da Educação, é um professor. Olha que coisa. E olha que eu nem estava atentado à data, viu, Felipe? Quando a gente combinou o dia, aí eu falei, nossa, caiu no dia certo. Dia Mundial da Educação tinha que ter um professor. E o Felipe, ele é esposo da Ana Paula, ele é pai da Maria Júlia, ele é idealizador de um projeto fantástico que é o Diz Aí Papai, do qual eu tive a honra de ser entrevistado por ele. Né? E tantos papos acontecem no Diz Aí Papai que só nos ajuda a refletir cada vez mais o nosso papel enquanto pai numa sociedade que precisa a gente chegar junto, a gente precisa dizer para os pais, olha, esse cuidado não é só das mamães, é também cuidado dos papais. Então, o lance do Bora Pai Convida é justamente isso, a gente trazer convidados e grandes amigos que eu fiz aí nessa rede de paternidade, que um dia a gente vai reunir essa galera toda, né? Eu não sei se rola um baba, porque eu sou perna de pau, eu posso ser, sei lá, da torcida, mas que tem que se reunir algum dia, a gente vai. E eu esqueci de mencionar também que o Felipe ele veio direto do Papo do Bial para o Bora Pai Convida. Você viu que eu fiz até minha barba, né? Vou aparecer na Globo do Vai Instagram. Então, eu falei assim, não, tem que dar um jeito. Felipe, olha só. O Felipe está aqui, gente, ele é pai de menina, ele vai nos ajudar a responder as perguntas relacionadas a como é ser pai de menina. Existe diferença? Será que existe? E aí, antes de a gente começar com a primeira pergunta para o Felipe, eu queria saber dele. Felipe, você sempre quis ser pai ou você se imaginou ser pai de menina? Bem, primeiro eu queria desejar uma boa noite para todo mundo, né? Boa noite, João. Né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, pelo convite. Né? Você sabe do meu carinho por ti. E então é uma honra estar aqui de verdade, né? Falando não só para os seus seguidores, mas, enfim, para todo mundo também que está aqui com a gente agora. Né? Desejar uma boa noite para todo mundo. Né, agradecer também a presença de vocês, né? Conto aí com os comentários e perguntas e curiosidades, isso é muito importante para a gente. E agradecer, João, só antes de começar a sua resposta, ao carinho de todo mundo, né? Que compartilhou essa live nos stories, que mandou o cardzinho lá para os seguidores, para os amigos, familiares. Assim, eu me senti muito querido e acho que o João também é uma pessoa muito querida, né? Então, agradecer aí de verdade o carinho
né, de todo mundo com a gente. E vamos para a sua pergunta, né? Sim, sempre quis ser pai. Fala. Antes, rapidinho, Felipe, que bom que você tocou nesse assunto, que eu estava até brincando hoje. Eu posso não ter os milhões de seguidores que a Juliette tem lá do Big Brother Brasil, mas a gente tem bons seguidores. Olha essa galera maravilhosa entrando aqui, né? Tem gente Com colocando certeza. aqui, ó, tem uma filha linda, também tem uma Vocês são arma e um demais. papai, um álibi. Um abraço pro Renatão. Vou apertar assim, Renato, do Everton. Um abraço também aqui para o Nilton, né? Porque tem o Niltinho e tem o Nilton. Também tem um monte de mamãezona aqui, né? Eu queria dar um abraço também para a Mamãe Nerd que entrou aí, né? O Maicon acabou de entrar também. Né? São pessoas que seguem na minha página, não sei se seguem a sua também, mas enfim, é uma boa pedida, né? Seguir o Bora Pai aí. A gente tem muito papo legal e muito conteúdo interessante. Verdade. Agora pode ficar à vontade para responder a pergunta, né? Sim, então sim, sempre quis ser pai, assim, eu acho que essa vontade aflorou maior, assim, na época da adolescência, onde eu sempre imaginei em ter uma família, né, construir uma família, porque eu tive a oportunidade, né, e talvez o privilégio também, né, de ter uma família, de ter uma convivência familiar, né, então assim, eu tive pai presente, mãe presente, né? Eu tive uma vivência muito intensa com os meus avós paternos na minha infância. Então, assim, era quase que todo mundo morando na mesma casa. Não era, né? Cada um tinha a sua, mas a gente dividia o quintal. Então, era uma convivência bem legal, assim, né? Eu criei memórias bem importantes na minha vida, né? Desde que fui pequeno. Então, assim, na adolescência eu tive essa vontade, assim. Eu costumo dizer, eu não sei se você teve a oportunidade já de ouvir algum podcast que eu gravei, eu costumo dizer que em 3 momentos eu me senti pai, né? No primeiro deles, talvez lá na minha adolescência, quando eu tinha essa vontade, né? Isso vinha na minha mente, assim, na minha cabeça, no meu coração, esse desejo, mas eu não entendia, assim, né? Quero ser pai, quando vou ser pai? Não, eu tinha só essa vontade, né? E aí depois, quando a gente teve a confirmação, aí depois, né, de 3 anos de casado, quando a gente teve a confirmação de que a Maria Júlia viria, né? E depois no dia que a gente se encontrou de fato, no dia que ela nasceu. E antes só de você continuar aí o nosso papo, João, eu acho que vale a gente ressaltar aqui, eu fiquei muito lisonjeado com o seu convite e com a sua proposta de falar sobre ser pai de menina, né? Mas eu acho que vale a gente ressaltar aqui que a gente está trazendo a nossa realidade, né? E essa realidade é uma pequena parcela de tantas realidades paternas que existem no Brasil e no mundo todo. Né? Então, assim, eu acho que a sua proposta, e que eu acompanho, né, não é de trazer respostas, né? Porque talvez a resposta que tenha na minha realidade, na minha vida, não seja uma resposta que caiba para outra pessoa. Né? Eu, na minha faculdade, estudei uma abordagem de ensino chamada prática exploratória, não sei se você já ouviu falar. E em que ela não necessariamente traz respostas nas suas pesquisas, e sim ela traz reflexões, traz puzzles, que em inglês em português é quebra-cabeça, né? Então ela traz questionamentos, né? Enfim, como você no doutorado deve ter também suas hipóteses aí que você vai confirmar na sua pesquisa ou não, mas eu acho que a gente quer trazer isso, trazer talvez reflexões, questionamentos sobre o que é ser pai de menina, como é a sua realidade, mas entendendo que a minha realidade não vai responder talvez essa pergunta, mas vai talvez ajudar a gente a entender uma pequena parcela disso. Então eu espero que eu possa contribuir, espero que as pessoas gostem de ouvir o nosso bate-papo, espero talvez atingir essas expectativas, e é isso, assim. Eu acho que é só interessante a gente contextualizar isso no início, né? Só para não passar talvez uma ideia de que tipo eu estou trazendo um manual ou alguma coisa assim, porque eu acredito com certeza que tenham aqui na live, né? Pais que têm uma carreira como pai de menina já há muito mais tempo do que eu. Só tenho 1 ano com a Maju, né? E o que eu sei aqui, o que eu entendo é da minha visão, né? De como é esse processo, da minha pouca vivência. Mas ser pai é isso, né? Assim como você, acredito, eu leio muito também, procuro bastante coisa. Eu não sou médico, não tenho... E hoje eu me arrependo de não ter feito psicologia, porque com certeza me ajudaria bastante, né, nessa jornada paterna, onde eu quero trabalhar, estudar isso mais. Mas sou um mero professor de português e inglês do ensino médio fundamental, né, que não tenho um conhecimento específico, mas estou aqui, né, na realidade de pai de menina para tentar, enfim, ajudar aí você com as suas reflexões. Perfeito, perfeito, Felipe. Para começar, mero professor você não é, né? Porque a gente tem que valorizar essa profissão, a profissão, né? No Dia Mundial da Educação, a gente não tem como não
não, né, ressaltar a importância de a gente ter professores e professores como você que é dedicado, né? Falar em professores, eu vi aí que o Matheus está filando aula para poder assistir a nossa live. Mas é isso que você falou, assim, a minha proposta do Bora Pai Convida nunca é trazer um molde, um modelo, um manual e dizer, olha, esse pai aqui, ele é o barril dobrado, né, como a gente diz aqui na Bahia, de pai e de menina. Cada um tem a sua realidade. E a ideia é realmente a gente refletir juntos, né, sobre essa questão da educação. Na minha família, a maioria são meninos, tenho mais sobrinhos do que sobrinhas, e é evidente que, por exemplo, quando a gente fala sobre essa questão dos direitos essenciais da criança, está lá na Constituição que realmente o direito da convivência familiar e com a sociedade é um direito para a criança, independente dela ser menina ou menino. Então, isso aí não difere em nada. Eu acho que a questão do cuidado, da proteção que a gente precisa ter com a criança tem que acontecer de qualquer forma. Mas deve haver alguma diferença, apesar de que a Indira falou aí mais cedo que, segundo o marido dela, não tem nenhuma diferença. Os dois aprontam. Tem gente aqui dizendo que tem duas meninas. Já já eu vou ler os comentários para você, Felipe. E já tem chegando também pergunta pela caixinha de interrogação. Vamos e aí lá. eu queria, já que a gente está falando dessa questão do cuidado, como é cuidar de menina? Então, né, é engraçado essa questão da diferença, porque eu estava até pensando já sobre isso em algumas lives, em algumas outras interações aqui pela internet, que realmente, no meu entendimento, não deveria ter, né? A Gabi tá falando aí, tem muitas diferenças, na minha opinião. Mas na real não deveria ter, né? No mundo ideal, a gente deveria educar meninos e meninas da mesma forma, né? Não tão preocupados com papéis de gêneros tão marcados e tão, talvez, restritos, né? Enfim, e numa questão mais de amor e respeito, né? E assim, acho que como um todo. Mas a gente tem que entender que a gente está numa sociedade que tem problemas, tem questões, e graças a Deus essas questões estão sendo bem visitadas, assim, estão sendo bem pautadas, né? Nesse momento que a gente está vivendo, e que a gente percebe, né? Alguma mudança, ainda que seja ligeira, pequena, né? Remota, mas a gente está em movimento, e isso que me dá um pouco de esperança. Mas, assim, diferença, eu não sei, porque, assim, eu não sei se... Eu não fui pai de menino. Mas eu acredito que tem, assim, no sentido, primeiro, de que eu já tive a oportunidade de ver você falar que, sendo pai de menino, você revisita, né, a sua infância, né, os momentos, né, que você tem de memória afetiva, com as brincadeiras, né, talvez com seu pai, enfim. E eu entendo, por um lado, que pai de menina, sendo pai de menina, não visito tanto a minha infância, mas eu visito mais uma questão de liberdade e de aprendizado. Porque, assim, muitas das coisas a gente não, digamos assim, algumas brincadeiras, né? Que a gente restringe muito as meninas a brincar dessa forma, com esses brinquedos, esses objetos, com esses papéis ali, né? Desde pequena, né? A gente tem essa liberdade. Eu costumo dizer que a gente pode brincar de boneca, a gente pode ser maquiado, a gente pode brincar de tarefas domésticas, de casinha, enfim, mas também pode brincar de bola, também pode brincar de várias atividades. Eu acho que nesse sentido, eu acho que uma criação de menino, ela é muito mais restrita do que a de menina, eu acho. Eu acho que a gente hoje vive, e aí não tem como não falar do empoderamento, a gente como pai de menina, eu acho, né, tem que pensar realmente em educar nossas filhas para fazer o que elas quiserem fazer, né? Aí alguém está perguntando aqui, não sei, restringir por quê, né? Realmente, por que restringir, né? Por que ensinar que um menino não pode cozinhar, ou não pode brincar de casinha, de boneca, ou de comidinha, enfim, né? Não existe esse motivo, mas assim, eu entendo que isso é um rompimento muito intenso com práticas antigas, né? E é um processo. Mas assim, eu acredito que tem a diferença sim. A gente revisita também, eu acho, até, né, nossas posturas como homem, sabe? Alguns machismos que a gente tem, sim, né? Algumas falas, alguns comportamentos, né? Que, infelizmente, eu acho que a gente só tem essa oportunidade, a gente só se dá essa oportunidade, eu acho, não é que a gente tenha, mas a gente só se dá essa oportunidade quando a gente é pai de menina, né? Então, e isso é muito importante, assim, é muito, muito importante a gente não fingir que não tá vendo isso, né? A gente tem que mergulhar nesse momento de reavaliação de como você é como homem e como você trata e cuida das mulheres ao seu redor, para que realmente você não crie uma menina machista, né? E também, assim, não seja desrespeitoso com sua filha.
Perfeito. Eu vou aqui ler os comentários porque tá bombando. Daqui a pouco a galera começa a jogar bomba em mim aqui, né? Mas vamos lá, olha, tem comentários interessantíssimos, né? O Newton lhe disse que não tem diferença, a Gabi já disse que tem diferença. A Gabi, inclusive, ela fala que ela revisita, né, a infância dela para brincar com o Rafa. A mamãe nerd, ela coloca aqui, vou polemizar. As meninas são constantemente interrompidas desde pequenas. Menina não fala alto, menina não se comporta de tal forma, meninas são mais delicadas. Esse é um comentário que a gente ouve muito na nossa sociedade e tem a ver também com a próxima pergunta, ou com as próximas perguntas que eu vou fazer para você. O Newton ele reforça que ser pai é maravilhoso. A mamãe nerd ela diz perfeitos rapazes. Aí vem o pai ciente que teve aqui na quinta temporada, né? Quinta e última temporada do Bora Pai Convida. Ele falou: por restrições desta natureza que a masculinidade não se vê cuidadora e sensível, e se viril e concreta. Isso a gente já discutiu, né? Que está bem entranhado ainda na nossa sociedade, a questão patriarcal, onde o homem ele tá né? Ele foi conduzido a uma superioridade. A gente vai falar também sobre isso já já. E a sua fala foi perfeita diante disso, Felipe. Na verdade, você já está aí antecipando justamente essa discussão que a gente já vai ter já já. A mamãe nerd, ela reforça aqui que ela é mãe de um casal e percebe a individualidade de seres humanos, mais do que a diferença de gênero. Deixa eu ler aqui assim, o comentário da Gabi. Olha, rapidinho, só terminar de ler isso aqui. Olha, sim, eu revisto minha infância com o Rafael. Não é a tia que dizem que nasci com espírito de menina. Bom, e é isso aqui. Daqui a pouco a gente vai ler mais comentários e eu já tinha. E como eu te cortei, Felipe, fala aí pra gente. Não, eu só ia pontuar uma vírgula aqui, assim, que também é um comentário da Gabriela aqui do @Juntos para Educar, né? E eu acho que é uma das primeiras frases dos primeiros capítulos do livro dela, né? Onde ela questiona do porquê, né, as mães têm que explicar o porquê não desejam ser mães. Quase como que isso fosse algo que a sociedade não aceita, né? Ela não tem que explicar porque ela quer ser mãe, sim porque ela talvez deseje não ser mãe, né? E quase como uma obrigação da mulher. Então, realmente, a gente tem que revisitar o que a gente tem de padrão do que é esperado, quase como que obrigatório de uma mulher, né? E aí ela vem com a pergunta justamente sobre essa. Meninas são delicadas ou as tornamos delicadas? A gente percebe até que nos próprios desenhos da Disney existia aquela princesinha que precisava de um príncipe para poder fazer que a vida dela fosse um mar de rosas, né? Para salvar, beijar a Branca de Neve e ela acordar. E a gente foi percebendo que essa evolução, nós temos uma Moana da vida, que se torna uma protagonista da própria história, guerreira, e você também tem a própria Anna, né, da Frozen. Você deve saber mais do que eu esses desenhos, apesar de gostar de todos eles. Mas a gente percebe essa mudança. Vai, os professores também falando, fica assim. Não, e eu, inclusive, eu já queria te falar o seguinte, que eu ia aprontar com você, porque eu não consegui fazer uma carteirinha de identidade do baiano, entendeu? Porque quando você começou a quinta e última temporada, só vinha baiano aqui, eu falei assim, gente, eu vou ter que me naturalizar para poder aparecer lá, senão não vão bloquear a minha entrada. E vai ter mais baiano pela frente, viu? Aí, ó, tá vendo? Baiano e baiana. Já avisar o Instagram, quem estiver aí monitorando a gente, que não adianta derrubar a gente que a gente volta, porque live minha mais de 1 hora, não tem menos de 1 hora não, vambora. Ó, chegou 2 perguntas aqui nas caixinhas, deixa eu ver aqui se tem a ver, inclusive, com o que eu estava falando aqui mais cedo. Ó, tem o Newton Costa, ele colocou, Felipe, pretende ter mais um filho? E você, João, quer ter uma menina? Depois eu vou falar, inclusive eu falo isso no meu livro, que de alguma certa forma eu quis ser pai de menina quando eu me enxerguei, né, na vontade de ser pai, né? Tanto é que eu tinha intenção de, a gente até nome para menina, mas aí veio o João Vicente, que também foi um grande presente de Deus, e o N. Campaiaro, que eu não esqueci o nome. É o Michael. Alguma situação onde disseram que ele poderia fazer tal coisa porque só a mãe de menina poderia fazer? Aí foi um questionamento para você, né? Se teve alguma situação que alguém disse assim, Felipe, só a mãe pode fazer isso, você não pode fazer não, mesmo você sendo o pai da Maju. Não teve esse questionamento vindo de fora. Às vezes só o que eu converso bastante com a Ana Paula é que, vamos supor, às vezes eu percebo que tem algumas atividades que é instintivo dela, de tipo assim... querer se fazer presente no sentido de controle da situação. Por exemplo, a gente foi no pediatra ontem, né? Aí ela chegou e aí ela já tinha me dado uma pergunta assim, olha, se você quiser alguma dica, alguma sugestão pro look dela e tal, não sei o quê.
Aí, enfim, eu não tinha conseguido responder, né? Ela chegou, tava vestindo Maria Júlia, ela pegou Maria Júlia, claro, para eu me adiantar, né? E botar minha roupa, trocar minha roupa. Mas, assim, eu percebo isso, sabe? Quase que como que, tipo assim, é a mãe quer brincar de boneca, então ela é responsável pelos looks, pelo, né? Da filha. Então, eu percebo às vezes um pouco disso, algumas coisas que envolvam mais o que talvez também ela tem na cabeça dela do ser mulher e de como a gente cria as meninas, né? Eu acho que às vezes ela quer conduzir um pouco mais esses momentos, entende? Mas não por mal. Mas aí uma conversa, né? Às vezes funciona. Aí, ó, tá, tem gente aqui já se entregando. Eu faço isso também. Meu marido não sabe combinar roupa. Isso eu acho que vem no nosso DNA, né? De combinar roupa. E olha que eu sou pai de menino, então eu Uhum. não vejo problema nenhum em descombinar, gente. É tudo desconstruído mesmo. Aí, daqui a pouco eu vou ler mais Não, perguntas. é um aprendizado, né, João? Se a gente não fizer, a gente não melhora, né? Então, assim, tem que ter A a prática mãe vai. tem que ter essa noção, né? A Indira tá falando sobre pentear o cabelo. Sim, é uma coisa que muito não é apavora, mas assim, eu quero aprender, mas eu não sei se eu vou ter, digamos assim, um jeito muito delicado para, né? Mas assim, é algo que eu quero tentar desempenhar. Então, se minha esposa, ela domina essa parte e eu não tenho uma brecha de acesso a isso, né? Quando que eu vou sentir, talvez, que eu melhorei no penteado da minha filha, ou a forma como eu penteio, né, o cabelo da minha filha, ou faço um penteado, uma chuquinha, alguma coisa assim. Então, não tem como. E respondendo a pergunta acho que foi do Newton, né, que você falou, sim, a gente pensa em ter mais filhos, porém não agora, por Foi. conta de pandemia, nossa situação também financeira, estrutura familiar, tudo isso, mas temos. E hoje, olha que curioso, né? Quando a gente estava grávida da Maju, a gente só tinha nome para meninos. E eu, como tenho 4 afilhadas e já meio que estou um pouco imerso no mundo rosa já tem um tempo, apesar de não ser minha filha, não serem minhas filhas, estarem na minha casa na convivência diária, mas por isso eu desejava um menino, entendeu? E aí veio a menina, né? Veio Maju, e hoje eu já quero se fosse outra que fosse menina, porque agora eu já estou apaixonado. Tá vendo só? Olha só, o Paulo tá dizendo aqui que ele é fera no penteado. O Paulo, um grande amigo nosso aí, o pai da dupla, lá da região norte do Pará. Não, Temos tem também aí o vários, Marcos. eu fico vendo os papais no É, Instagram que eu fico assim, meu não, o Deus. Brasil, o Brasil está bem representado aqui. Ele diz que adora os lacinhos. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Marcos Bilingue também, que é um papai que mandou o açaí para mim, né, na live de vocês. Hoje vai ter sorteio de acarajé, gente. Fica até o final, peguem o número de vocês, tá? O sorteio hoje é de acarajé, É a patrocinado pelo revanche, Bora né? Pai. É a revanche. Bom, já já eu vou ler mais comentários. A galera tá bombando aqui nos comentários. Eu não quero deixar passar nenhum comentário despercebido. Felipe, nessas nossas falas que a gente teve aí agora há pouco, vem à minha memória que eu vejo muitos pais que são resistentes, por exemplo, ao cuidado com a menina, porque ao cuidado do banho, ao limpar, assim, meio que na verdade existe uma trava, né, nisso, né? Olha, eu não vou, vai lá, você que limpa ela, você que dá banho nela. A que você acha que deve isso? Essa questão do pai ele se travar nesses cuidados, por exemplo, principalmente os cuidados relacionados a higiênicos. O que é que você acha disso? Qual é a sua percepção nisso? Ou então você, João, não percebo muito isso não, pelos pais que eu conheço. Eu conheço muitos pais que não dão banho mesmo nas filhas, porque acha que é muito íntimo. Não sei se isso tem a ver com uma questão de educação, não sei se isso tem a ver com a própria questão da nossa estrutura machista, mas aí eu queria que você me falasse um pouco da sua percepção com relação a isso. Ô, João, eu acho que envolve muita coisa. Algumas, inclusive, que você já pontuou aí, né? Eu acho que a gente sabe, né? A gente viveu isso. A gente não tinha brincadeiras que envolvessem muito cuidar. Eu sempre dou esse exemplo. Eu já ouvi outras pessoas falarem isso, né? Mas não tinha ouvido antes, no caso de falar. Mas não foi uma ideia original minha, eu acho, não. Os meninos, eu sempre dou esse exemplo. A relação do boneco entre o menino e a menina. Se você der um boneco para o menino quer bater, quer destruir, quer conquistar, quer salvar, quer brincar de herói, vai voar, vai fazer não sei o quê, né? Ou ele vai bater no amiguinho, brincar de lutinha. A menina, se você der um boneco para ela, ainda que seja masculino, acredito que ela já vai ter uma outra visão, né? Não todas, não generalizando, tá, galera? Mas assim, acho que em sua maioria pode ser que ela tenha uma relação maior de cuidado, porque isso é o que a gente incentiva, ainda que direto ou indiretamente, as crianças. Né? Então você ensina a menina,
desde pequenininha, que ela já tem um nenenzinho para cuidar, que ela já tem um bebê, ou ainda que seja um amiguinho, mas sempre com ações mais delicadas, ações que envolvam mais afeto, mais sentimento, né? O menino já não, é uma brincadeira um pouco mais bruta que às vezes é incentivado, né? E isso se passa como normal, natural, porque sempre foi assim, né? Então, assim, a gente já, de princípio, a gente percebe que há um oposto aí, né? Uma situação onde a gente incentiva mais o cuidar, a sensibilidade, a emoção, o sentimento, e o outro não, a conquista, ou a agressividade, ou tem que ser o melhor, ou tem que ganhar, né? Então, assim, eu acho que talvez isso seja algo até interessante para quem é pai de menino e menina, né? Porque, como mistura brincadeira, pode ser que isso se misture também. Mas quando a gente só tem um gênero dentro de casa, digamos assim, né? Se eu posso dizer assim, talvez seja mais tendencioso, porque acaba sendo natural. Vou te dar um exemplo. A gente foi numa loja esse final de semana e eu queria comprar um carrinho para Maria Júlia. E aí, tipo, a loja só tinha carros grandes. Pensa em carro bruto, assim, era barato, era uma loja popular, mas os carros eram bem grandes. E aí a Ana não quis comprar o carrinho, falando assim, ai não, vamos ver outro, depois eu vejo outro, depois a gente vê outro, sabe? Porque eu queria já tentar incentivar ela, né, e amarrar, né, uma cordinha no carrinho para ela ficar andando, puxando o carrinho, enfim, trabalhar essas questões motoras, orientação, tudo isso, equilíbrio dela. E aí a Ana não quis, entende? Eu respeitei esse momento dela, obviamente a gente vai voltar nesse diálogo depois, entende? Mas, assim, isso acaba sendo o que a Gabi mesmo pontuou. A gente ensina elas a serem delicadas ou elas são delicadas de fato, né? Então, acho que a gente acaba sendo muito tendencioso já nas brincadeiras. E aí, quando a gente parte para um momento em que o pai, que talvez ele tenha zero interesse ou tenha zero vivência próxima na sua estrutura, na sua realidade, com um bebê, com uma criança ou crianças, se ele não tem esse interesse, ou se ele não participa de conversas assim, ele acaba por si só se esquivando dessas situações, né? Talvez isso seja natural para ele, isso não é muito minha praia, sabe? Ele nem se acha capaz, porque ele não foi criado ensinando a dar comidinha, a trocar fraldinha, tudo isso, né? Então eu acho que ainda que seja um filho ou uma filha que ele tem, eu acho que ele pode se esquivar primeiro por conta disso, porque a gente de pequeno não é ensinado a isso. E depois, quando você traz o questionamento sobre, se é de menina eu sinto mais, digamos assim, um cuidado maior ou excessivo, eu acho que muitos podem ter vergonha de falar que não sabem. Porque, por exemplo, na maternidade, eu tive uma enfermeira, a gente teve uma enfermeira que estava atendendo a gente, que me deu uma dica sobre como higienizar, no caso, né, a genitália da minha filha. Coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Não sabia. Eu não sabia que eu podia ali abrir o lábio dela para poder limpar na parte de dentro, que a menina não tem uma proteção, então as fezes podem entrar, né? Então, assim, eu não tinha essa noção. Então, essa informação das duas, uma, ou viria da minha esposa, ou viria de um profissional. Então, aconteceu já da maternidade vir de um profissional. E eu falei assim, caramba, é verdade, né? Pode-se fazer isso, né? De uma forma delicada, né? Até para a higiene da criança. Então, eu acho que a gente tem muito medo de tudo. Eu costumava brincar com minha mãe. Minha mãe, quando aprendeu a mexer em smartphone, essas coisas, ela ficava com muito medo de clicar numa coisa. Eu falava, mãe, calma, se você clicar, o telefone não vai explodir, sabe? Então, assim, busca informação, me pergunta ao Google, que o Google responde muita coisa. Então, assim, acho que é um pouco disso. Eu acho que o homem, às vezes, por não saber, de fato, o que pode acontecer, ele tem medo de criar um problema maior, sabe? E aí acaba também se esquivando um pouco por conta disso. Porque a gente não teve essa vivência. Pois é, verdade. E aí o Bergs podcast, ele coloca que acho que tem a ver com a nossa cultura machista, né? E ele até fez um comentário mais cedo dizendo que ele ensina as filhas dele a serem o que elas quiserem. Da mesma forma como você está ensinando a sua Maria Júlia, né? Mas aí o que ele comenta que a sociedade já começa a cercar com outras ideias. Então, embora se tenha esse entendimento de que vocês vão ensinar as suas filhas a serem o que elas quiserem, porque aí, como o Cadu falou mais cedo, mulheres são potentes e são mesmo. A gente vê muita mulher mandando bala, mais do que homem, gente. E a gente sempre tentando colocar ela num lugar mais inferior ou atrás do homem, né? A gente, quando eu falo, é a sociedade em si. E aí, isso tem muito a ver com o que eu vou te perguntar, porque eu não sei se você já ouviu esse tipo de comentário. Diga. Pode falar. Deixa eu só te fazer um comentário aqui. Achei legal o Toninho falando, né? Que hoje, quem sabe, homem e mulher. Hoje,
quem sabe homem ou mulher, a cuidar de uma criança. A Indira está falando a importância de não comparar, né? Convivo com muitos bebês meninas, é impossível não comparar. Mas a Gabi falou o seguinte também, a mudança precisa começar na maternidade. Ocorre que já na maternidade o pai é excluído do processo de cuidar, e isso é uma realidade, assim. É uma exclusão que muitas das vezes não é nem muito declarada, assim. Não, você não pode, sabe? Mas acontece que instintivamente, às vezes, se o pai está ali presente, ainda que esteja, se ele não perguntar, ou se ele não, de fato, botar a mão na massa, acaba que a própria equipe médica, ou de enfermeiros e tal, acaba tendenciosamente para a mãe. Eu perguntava muita coisa na maternidade. Eu acho que isso até chamou a atenção das enfermeiras para poder começar a me ensinar algumas coisas. Por exemplo, o charutinho, né? Embalar o bebê no charuto, que eu acho lindo. O bebezinho recém-nascido ali, igual um pacotinho. Daí eu perguntei, eu falei, você pode me ensinar como é que faz? Eu achei tão legal, tão bonito, porque elas fazem aquilo ali mecanicamente, elas fazem todo dia isso, né? E aí ela achou interessante, mas você quer aprender? Então eu falei assim, quero aprender sim e tal. Ela me ensinou, daí eu acho que surgiu a oportunidade depois, que ela ficou com isso na mente, para me ensinar da fralda, entendeu? Que foi uma outra situação. Então eu acho que a gente também tem que procurar, sabe? Procurar se envolver, procurar tirar dúvidas, perguntar. Isso é muito importante para que as pessoas também entendam que, caramba, esse pai, ele é curioso, ele quer aprender, ele quer se envolver. Porque, assim, foi chocante no centro cirúrgico, João, que eu segurei a minha filha, eu acompanhei o parto, e aí a pediatra que assistiu o parto, né, ela virou e falou assim, gente, ele sabe segurar um bebê, um recém-nascido. Eu olhei pra cara, eu ri tanto assim, segurando a Maria Júlia. Falei assim, poxa, mas também eu já segurei tantos bebês e tal, né? Mas assim, eu acho que são comentários que podem parecer inocentes, mas isso acaba afugentando o homem. Fala assim, pô, tá vendo? Ninguém acha que eu vou saber fazer, todo mundo acha que eu vou... Porque fica incutido na cabeça que a homem não sabe segurar um bebê, é todo torto, vai deixar a criança cair, sabe? Então eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar essa confiança em relação a isso. Eu acho que seja mais desafiador hoje ser pai de menino do que de menina, entende? Mas, por um outro lado, o homem também tem que entender que ele também tem que buscar, tem que mostrar para a sociedade que não, eu quero aprender, Exato, eu quero fazer parte disso, porque senão vai ter homem que vai aproveitar a situação e vai dizer assim, olha, eu vou ficar na minha zona de conforto porque não querem que eu meta minha mão na massa. Então tem também esse tipo de perfil. Né? E é claro que a gente aqui não está julgando nem apontando que um e outro faça isso, mas que vai ter, olha, vai ter esse tipo de situação. Sabe que eu estou acostumando aqui com o presente que eu ganhei essa semana. E aí, isso que você acabou de falar... Isso que você acabou de falar agora, o Newton tinha feito um comentário mais cedo, né? Que eu ouvi uma mulher, uma vez dizer, que para mãe de filha, se ela era doida deixar que o pai desse banho na filha, né? Então isso é um absurdo. Então, assim, as mamães, elas precisam, na verdade, inserir os pais nos cuidados, porque isso até é inteligente para elas. Porque senão sobrecarrega elas e vai ter situações como pais de que vão dizer o seguinte, olha, se eu não... Eu sou colocado como não posso fazer ou não sei fazer, então eu vou ficar na minha zona de conforto. Né? E aí, já aproveitando, Felipe, o que eu estava tentando falar mais cedo com relação a uma frase que ela é muito batida, a gente ouve muito isso, que é tipo, você deixou de ser consumidor e vai passar a ser fornecedor. E esse tipo de comentário, ele só reforça justamente uma banalização que se existe com relação à figura feminina, porque coloca-se como se fosse um produto que precisa ser consumido ou que precisa ser fornecido. E aí eu venho com a pergunta para você. Você acha que, por exemplo, esse tipo de comentário, de a gente tentar banir esse tipo de comentário, é porque a gente está vivendo num mundo mais mimimi ou tem limites para brincadeiras, né? Acho que talvez a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: é pertinente a gente, quanto pai, seja de menino ou de menina, tentar acabar com esse tipo de comentário de que você agora é fornecedor, como se realmente você estivesse fornecendo um produto? Ou você acha que a sociedade está mimizenta, né? Porque muitos falam isso, não pode nem mais fazer brincadeirinha, eu estava fazendo uma piada. Qual é a sua percepção com relação a esses tipos de comentários, Felipe? Você que é pai de menino e certamente já deve ter ouvido isso. Sim, não sei. Comentaram até aqui, ó, tipo, você só trabalhou para os outros, né? Isso é uma infeliz frase, assim como várias outras infelizes frases que a gente, né, convive uma vida. Graças a Deus, eu agradeço muito porque eu não tive esse tipo de comentário, né, vindo de amigos, vindo de ninguém próximo, né, porque eu acho que, a princípio, eu, na minha cabeça, antigamente, né, ou recente, ou quando descobri
que ia ser pai de menina, eu acho que talvez eu travaria, eu não saberia responder, ou eu ficaria meio que com cara de bobo, né? Mas eu acho que hoje, né, na minha cabeça, vivência, construção, leituras e workshops e coisas que a gente participa e lives como a gente faz, né? Eu acho que eu já tenho uma outra visão, uma outra construção sobre isso. E realmente a gente percebe o quanto, infelizmente, a sociedade, em coisas ridículas, às vezes, de um dizer que tá todo mundo falando, sempre falou, e você nunca parou para pensar o quanto aquilo objetifica, né, a mulher na sociedade. Então, isso não cabe mais, né? Não cabe. Eu acho que, infelizmente, é aquilo que eu falei, a gente ou muitas pessoas só se dão a oportunidade de desconstruir isso quando estão vivendo na pele, né? Quando passam a ser pais de meninas e param e pensam assim, caramba, né? Minha filha, eu gostaria que minha filha ouvisse isso, né? Como eu me sentiria e como eu me sinto hoje. Então, assim, realmente é uma frase, são falas que hoje, se eu ouvir perto de mim, com certeza, né, vai rolar aí uma boa polêmica, uma boa, né, não digo briga física, mas com certeza aí a gente vai deixar alguém sem graça que a gente vai responder, né? Mas assim, e isso prova mesmo, né, o quanto os homens, eles muitas das vezes em suas relações, inclusive, né, eles lidam com a mulher só como se fosse mais uma, né? Como aquela que ele foi lá, pegou, né, digamos assim, consumiu. Alguns termos a gente não pode falar, né, por causa do horário, mas enfim. E é isso, assim. Infelizmente é uma postura que foi culminada, assim, foi construída ao longo do tempo, né? Mas a gente tem que se desconstruir, sim, até porque, né, é aquilo. Eu já vou começar com uma indicação aqui para você, João, e para quem está assistindo a live, né? Eu estou recentemente lendo um livro que é do Marcos Mion, não é um livro acadêmico nem nada, ele fala sobre a realidade dele, ele é um cara que é conhecido nas redes sociais porque ele está sempre postando sobre a paternidade dele, ele é pai de meninos e de menina, né? Então ele fez um livro para falar sobre ser pai de menina, né? Então, assim, eu achei, ele traz reflexões muito importantes, e uma delas é isso: trate e crie sua filha como uma princesa, sabe? Saiba de fato criá-la, falar com ela, ouvi-la, né? Aprenda com ela e trate ela como uma princesa, até para que ela não viva à espera do príncipe encantado, como você falou, né? Como se a salvação ou a perfeição ou a completude fosse vir de um homem. Mas para que ela entenda e saiba reconhecer como ser bem tratada, né? Como ser tratada com respeito, com dignidade, né? Ter o seu papel, o seu lugar na sociedade, não de tanto na delicadeza em si, mas eu entendo esse princesa que ele fala, não como princesa da Disney, mas como uma mulher sempre deveria ter sido tratada na sociedade, e que infelizmente não tem sido, né? A gente ainda vê altos índices de feminicídio, a gente ainda vê, né, pessoas lidando, tratando, e discursos ainda muito machistas, inclusive na TV. Então, assim, eu acho que isso que ele traz, e que eu entendo, né, dessa forma, eu acho que é isso. A gente tem realmente que modificar, e é uma oportunidade que a gente tem como pai de menino. Exatamente. E olha uma coisa aqui que eu trouxe, justamente você falou do feminicídio, então eu separei alguns dados, né, e que você, como pai de menina, deve ficar muito incomodado com isso, porque realmente os dados ainda são alarmantes. Em pleno século XXI, a gente tem ainda que tratar esse tipo de assunto, ainda a gente tem que falar, né? Talvez a impressão que eu tenho às vezes, Felipe, é que pegaram a figura da maçã, né, lá atrás, de que a Eva foi a culpada, mas que quem mordeu a maçã foi o Adão, e a culpa sobrou para ela porque ela influenciou. Trouxe todo esse peso para a mulher que ela precisa ter nas costas, que além de lidar com a criação dos filhos, além de ter cuidados com a família, que foi colocado na cabeça dela que ela tem que ser assim, e ela ficar na figura inferior atrás do homem. Então eu trago dados que são dados alarmantes, só para a gente refletir sobre isso, e eu te perguntar sobre o que você gostaria que pais de menino, como é que os pais de menino educassem os seus filhos em relação a esses dados que você recebe como pai de menina. Aí aqui tem aqui, ó, em 2019, apenas 37,4% dos cargos gerenciais eram ocupados por mulheres, né? A gente está falando que é menos de 50%.
Apesar de as mulheres serem a maioria na população brasileira e mais escolarizadas, somente 16% dos vereadores eleitos no país em 2020 foram mulheres. Eu já ouvi comentários, inclusive, Felipe, que mulheres, de uma mulher falando, não vou votar em uma mulher porque mulher foi feita para ficar dentro de casa, não foi para ficar em cargo político. Ouvi esse comentário de uma mulher. Brasil teve 648 casos de feminicídio no primeiro semestre de 2020. Nós estamos falando de um semestre. 27,4% das mulheres reportaram ter sofrido algum tipo de violência ou agressão em 2019 e 28,6% em 2017, sendo a ofensa verbal como insultos e xingamentos, a maioria com 21,8%. São dados muito tristes, porque assim, se eu fosse trazer todos os dados que a gente coleta na internet com relação a como a mulher ela é maltratada e que essa realidade precisa ser mudada, e não só pelo fato de você, como pai de menina, fortalecer a Maria Júlia para que ela possa sim ser uma princesa, mas uma princesa como colocaram aí, uma Moana da vida, que é uma princesa guerreira, que luta, que corre atrás e que entende que ela não precisa de homem para nada, no sentido de que é claro que eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de bandeira, nem tipo de movimento, mas o que a gente está falando é de coisas que são fatos. A gente não pode esconder esses fatos para debaixo do tapete. E aí eu queria te perguntar, Felipe, como é que você gostaria que os pais de meninos criassem seus filhos diante de tanto dado que envolve aí um certo sofrimento para as mulheres de hoje? Olha, é até difícil responder isso um pouco, João, porque vem tanta coisa na mente assim, sabe? Várias coisas que a gente pode pontuar aqui. Eu acho que, em geral, são muitas coisas que a gente falha enquanto ser humano, sabe? Que isso reflete muito mais pesado nas mulheres, né? Eu acho que, primeiro ponto, eu acho que é educar o seu filho, primeiro com empatia, pensando em sentimentos, ouvindo e ensinando os meninos também a pensarem nas suas emoções, no que sentem, não a reprimir aquilo tudo que está acontecendo ali dentro deles. Deixem chorar, deixem falar sobre aquilo que sentem, falem junto, ouçam, né? Eu acho que quando a gente aprende talvez a expressar aquilo que a gente sente, a verbalizar isso também, eu acredito que é um bom primeiro passo, porque muitos homens até relatam isso, uma dificuldade talvez enquanto adultos de dividirem um problema, de falarem sobre aquilo que estão passando, falarem sobre aquilo que estão sentindo, né? E isso influencia no geral. Eu acredito que muitos relacionamentos são desfeitos por conta disso, porque às vezes quando a gente pensa em dialogar, a gente ensina os meninos também a serem muito objetivos, sabe? E aí talvez nessa objetividade, o que a gente não perde, né? Perde-se muita coisa. Eu acho que quando a gente pensa nisso, então primeiro é pensar em sentimentos, né? Desde pequeno. Ensinar também as crianças a serem talvez seu filho a ser menos agressivo nas brincadeiras e um pouco mais, né? Não é que não possa brincar eu brinquei de lutinha, briguinha com meu pai, mas assim, não incentivar apenas isso, né? Hoje eu vejo também a quantidade de jogos que os adolescentes têm acesso, que são de tiro, de morte, de violência, e isso também me preocupa um pouco, e com a naturalidade que isso é vinculado não só na sociedade, mas também em que é liberado, assim, quase como se fosse algo ok. A gente não tem tantos casos aqui quanto nos Estados Unidos, por exemplo, de terrorismos em escolas, essas coisas que acontecem, muitas das vezes vítimas de bullying também. Mas, assim, isso tudo começa lá no início, né? Eu acho que cuidar um pouco mais de como a gente trata, né? Como as crianças tratam suas mães, como tratam suas irmãs, como tratam as mulheres da sociedade, sabe? Não incentivar o seu filho desde pequenininho a ter que ir para a escola e já começar a beijar todas as coleguinhas da sala dele, porque elas são meninas. Não existe isso de namoradinho. Criança não tem namorado. E é só para frisar aí, né? A Gabi estava falando assim, não é que não precisam de homens, mas o que eu estava falando, essa questão de não precisar de homens, Gabi, é de não depositar a felicidade num casamento. É claro, em que sentido? É claro que, por exemplo, eu e Emílio somos parceiros. E ela entende que a gente está lado a lado. É como eu falei, a gente é uma dupla policial, assim como eu percebo muito em muitos pais. Eu vejo o Felipe com a Ana Paula. E é isso, eu acho que quando eu falo de não depender de homens, não precisar de homens, não é no sentido de que não precisa de homens para nada, não. Eu estou falando no sentido de que não precisar depositar toda a sua felicidade num casamento ou depender deles. Eu acho que é nesse sentido que a gente está discutindo aqui. E aí a Gabi, ela coloca, né? Porque quando ouvimos essa fala de que não precisamos dos homens, inconscientemente não deixamos os homens nos ajudar. Por isso, penso
que é estar lado a lado. E a gente, como pai de menino, e o Felipe colocou bem aí, é saber a gente realmente chegar para eles e falar, olha, precisa respeitar. A gente sabe que tem que respeitar, primeiro porque tem que haver uma empatia com qualquer ser humano, independente do gênero, e depois da questão de que realmente existem situações que você precisa proteger a mulher, né? Porque a mulher ela foi vindo numa minoria aí na nossa sociedade, né? Sendo taxada disso. Se ela fica com mais de um homem numa festa, ela é piriguete. O homem não, ele é o pegador. Então tem essas coisas que a gente precisa discutir e fazer com que os nossos filhos eles percebam que a gente está diante de uma situação que a gente precisa mudar. Não dá mais para a gente ficar escondendo dado, varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Felipe, já eu te passo a falinha, mas é só para poder falar que daqui a pouquinho eu vou colocar aqui um convidado, que também é pai de menina, mas que é uma idade diferente da Maria Júlia, para eu perguntar a ele alguma coisa sobre a percepção dele como pai de menina. Você queria concluir, acho que o seu raciocínio aí. Sim, eu entendi o que você pontuou. Acho que também a gente não pode, né, também sufocar as meninas com excesso de fortaleza, como se elas tivessem que ser fortes o tempo inteiro, porque ninguém é forte o tempo inteiro, né? Então, assim, é esse equilíbrio que a gente busca. Por isso que talvez quando a gente pense que não deveria existir diferenças, seria isso, onde que meninos e meninas eles estão aptos e podem, né, expressar seus sentimentos e devem respeito uns aos outros, independente de qualquer coisa. Né, educar os meninos também para que eles não sufoquem mulheres só por serem mulheres em ambientes de trabalho, que não podem ter líderes femininas, quase como que se elas não tivessem capacidade, habilidade ou ainda conhecimento para estar ali, sabe? Eu me choquei, eu fiquei chocado quando eu vi na Globo, num programa da Globo, né, dizendo que foi um time de cientistas mulheres que mapearam o coronavírus, né, a Covid-19, né, ali, para poder fazer a construção da vacina. E ainda em 2021, como você falou, mulheres cientistas ganham menos do que homens. Então, assim, olha o impacto do que elas fizeram na sociedade e é por isso que eu falo que é minoria. É essa minoria que eu tô falando, porque assim, como a própria Indira colocou, nós não somos, e o pior é que nós não somos a minoria. Em termos de quantidade, não. Mas assim, a gente perceber nesses lugares onde assumem posturas como gestores públicos, né, gestoras públicas e cargos gerenciais como esse, ou cientistas, né, a gente percebe que é uma minoria nisso. E tem toda a capacidade do mundo para assumir qualquer zorra. Então, seria isso, sabe? Esse educar também é lutar por direitos, sabe? Que não são direitos só nossos, são direitos da sociedade. Então, a gente lutar por um direito da mulher é a gente pensar também que há muito tempo atrás a mulher não tinha direito a voto, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha estudo. Elas não poderiam estudar, né? Elas não poderiam trabalhar. E aí, isso tudo vai acontecendo, os direitos foram sendo... né, foram acontecendo. E, cara, olha o quão positivo isso foi para a construção da nossa sociedade hoje como um todo. Né? Então, assim, você diminuir uma mulher só pelo fato dela ser mulher, entende? Isso é inadmissível hoje em dia. A gente não pode tolerar. Então, a gente tem que, acho que, educar meninas para não se conformarem com situações assim, né? E continuarem em suas lutas. E os meninos para que possam lutar junto com as mulheres e que não façam, não oprimam, né? Não sejam opressores das mulheres, independente do ambiente em que estejam. Né? Só pelo fato de serem mulheres. Não dá. Esse tipo de coisa não cabe mais. Perfeito. Estou mandando aqui o convite para o Cadu, para que agora vocês já sabem quem é o pai que vai estar aqui com a gente. Cadu é o pai da Ana Micaela. Fala em Ana, quero mandar um beijo aí para minha irmã, que também se chama Ana, está assistindo a live. Ela também colocou um comentário aí muito bacana, né, falando sobre essa questão de que lá ela tem 2 meninos e que ela realmente cria de uma forma em que tem que se respeitar todos diferente a Deus, mas que tem que entender que há uma certa fragilidade no sexo feminino e a gente precisa respeitar isso. E aí agora eu vou passar algumas perguntas para o Cadu, porque agora a gente já tem uma perspectiva, né, do Felipe enquanto pai iniciante nessa carreira de pai de menina, e a gente tem já aí o Cadu com a Ana. Ana Micaela tem quantos anos, Cadu? 10 anos. 10 anos, então a gente já pode dizer que ela está ali na pré-adolescência. Bem dessa fase. Cadu, me diz o seguinte, você é o pai que, nessa fase de pré-adolescência, você conversa de tudo com a Micaela ou tem assuntos que você prefere que a mãe converse? Como é que é essa relação de vocês? Então, João e Felipe, sempre teve um acordo aqui em casa. Né? Em relação a todos os assuntos, a gente está preparado para responder. Tá? Estão me ouvindo bem?
Tá me ouvindo bem? Tá, beleza. Lógico, respeitando a idade, né? Cada idade respondendo aquilo que ela está perguntando mesmo, não avançando mais além do que aquilo ali. Perfeito. Tem alguns assuntos, né? Tem alguns assuntos, eu não vou mentir aqui, que eu respondo quando a pergunta vem para mim, né? Mas eu já percebo que agora aos 10 anos algumas perguntas já estão sendo feitas para a Daisy, não estão mais sendo feitas para mim, né? Como eu fico nisso? Se você perguntasse há um ano atrás, eu disse que eu ficava com ciúme. Hoje em dia, Hoje em dia, eu já entendo o lugar que eu estou tomando nessa idade, sabe? E aí vai um ponto, e isso independe de ser pai de menino ou pai de menina, o pai e a mãe, mas vamos falar de pai, né, agora, perceber o seu lugar naquela faixa etária. E não quer dizer que o seu lugar tem menor ou maior importância. Não. Na verdade, você vai atender certas necessidades do seu filho ou da sua filha. Simplesmente isso, né? Mas tem perguntas direcionadas a mim e perguntas direcionadas a Daisy hoje em dia. Massa, porque pelo menos você não é daquele tipo de pai que fala, não, resolve isso com tua mãe, não quero me envolver nesse assunto, não. E isso que o Cadu colocou é exatamente o que eu penso, né? A gente tem que respeitar os temas que acontecem no nosso núcleo familiar, pelo menos aqui em casa, também nesse sentido, Cadu. É claro que eu estou falando ali de uma criança de 5 anos que não vai entender muita coisa. Sim. Mas que vai chegar a uma determinada idade que aí a gente vai chamar para um papo sério. E aí, como você colocou, tipo, tem perguntas que vão, se te perguntar, você vai, não, você vai tentar responder daquilo que você acha que está correspondendo à idade dela. Né? Não se antecipar a determinados assuntos, mas de fato também não se omitir enquanto a informação, porque a gente percebe também que essa questão da omissão da informação de casa vai buscar lá fora. Então, que bacana que essa relação acontece aí contigo e com tua esposa. E outra coisa, João, assim, criança percebe quando está sendo enrolada. Criança percebe quando estão mentindo. E se você como pai ou mãe quebra essa confiança com teu filho, cara, acabou. Fica muito difícil. Acabou. E aí ele vai procurar uma confiança lá fora. E às vezes vai ensinar algo que você não gostaria de que fosse ensinado, ou vai levar para um caminho mais complicado. Né? Você coloca muito nos seus stories a questão da família ser o alicerce, né? E esse alicerce é que justamente vai fazer com que a criação, os valores que você traz para a Ana Micaela é que vai fazer a formação dela. Uma coisa que eu vi em uma das suas postagens e que fiquei muito triste quando eu li, porque eu senti a sua dor enquanto pai de menina, foi quando você falou sobre uma questão dela na escola, que tinha algumas meninas que não queriam brincar com ela. E aí eu percebo que tem situações que é muito desafiador para a gente, pai, ver os nossos filhos sofrer de uma certa forma. Eu queria que você comentasse um pouco isso aí, Cadu, sobre essa situação específica. Ó a Maju aí, ó a Maju. Ela já tá aprontando. Maju quer participar? Ó, a Maju quer entrar na live, gente. Ué? Tá falando dela? Dá oi, filho aí, ó. Dá oi, dá oi, dá oi. Olha que lindona. Dá oi, oi. Olha aí. Você tá rindo, né? Olha aí. Familiarizada já as lives já. Ela tá rindo pra vocês. Linda, linda. Então, João, falando sobre isso que aconteceu, né? A Ana Micaela tinha 6 anos de idade, tá? Foi numa escola da rede pública lá do Rio Grande do Sul, que nós morávamos lá até ano passado. A minha esposa é gaúcha, por isso que nós morávamos lá. E houve, sim, essa discriminação racial, né? Por questões raciais que outras meninas. E é muito complicado, porque as pessoas acham assim, mas criança não faz isso. Faz. Criança faz. Tá? A gente tem que desmistificar esse universo que toda criança é boazinha. Não, porque os pais influenciam. Né? A maldade não está na criança, mas os pais criam essa mentalidade e por detalhes pequenos, essa mentalidade preconceituosa cai na criança. E para um pai que ama uma filha ou um pai que ama um filho, é muito doloroso você ver o teu filho passar por um processo de rejeição. E de rejeição por questões que são alheias à escolha dele. A gente está falando de
de tipo físico, né? De questões étnicas, raciais, na realidade, nem étnicas, que étnicas se envolve cultural também, mas de questões raciais. Então, isso dói e foi bem doloroso para mim, para minha esposa. Minha esposa, na época, não trabalhava fora, então ela pôde acompanhar mais de perto. Mas, ao mesmo tempo, João e Felipe, eu vou falar que nos fortaleceu e nos preparou, sabe? Para mantermos uma postura diante de certos comentários, né? Por exemplo, todo mundo que é pai de menina ou mãe de menina tem aquela questão da vaidade, como vai cuidar do cabelo, que vai colocar lacinho, né? E piriri, pororó, aquela coisa toda. E aqui em casa não foi diferente, né? Não foi diferente. E havia essa expectativa em relação à Ana Micaela. Lógico que quando nós descobrimos que era menina. E depois que ela nasceu, a Daisy, para quem já viu nossa postagem, a Daisy era branca, de cabelo liso, né? Quando ela nasceu, eu ouvi o comentário, mas a tua filha tem cabelo crespo, né? Cara, o que esperava, né? E qual o mal nisso também? Pois é. Sabe? Qual o mal nisso? E foi até de parente, né? Foi de parente. Parente é uma benção, né? Então, assim, são questões que foram nos fortalecendo. Sabe que alguém falou aí? E João, me interrompa, João e Felipe. Tá? Me interrompa até para eu poder respirar, tá bom? Foi falado aí sobre se menina é mais frágil ou não, né? Depende de que fragilidade a gente está entendendo, né? É uma fragilidade emocional? É uma fragilidade perante a sociedade? É uma fragilidade física? Eu acho que foi mais comentado nesse sentido, uma fragilidade física, né? Porque emocional a gente tem fragilidade. Nós também, homens, também temos as nossas fragilidades, né? Os nossos receios, os nossos medos. Exato. Mas é mais no sentido mais relacionado à questão biológica. Eu acho que, pelo que eu entendi, foi isso aí que foi colocado. Foi mais biológica. Então, cara, tem uma diferença? Tem. Assim como eu também posso ter diferença em relação ao João, que é atleta aí, né? Tá sempre fazendo corrida, sempre fazendo abdominal. É verdade, Felipe, né? O shape, ó. Não, assim, ó, podia trocar Bora Pai / Pai Fitness. Pai Fitness. Tipo assim. Só que não, também não é assim, não. Uma pergunta pra vocês dois, cara. Tá melhor do que eu. Mas deixa eu só comentar uma... vai, fala. Comente, Felipe. Não, que eu ia falar o seguinte, que meu pai tá aqui na live e ele falou o quão importante é a gente não terceirizar a educação dos nossos filhos. Então, isso é um ponto importante pra gente, independente se a gente é pai de menino ou de menina. E aí vem uma fala que se conecta à minha, de que eu acho que a gente precisa, como pai de meninas, e aí, né, eu, Cadu e os outros, dar também referenciais femininos de poder para essas meninas, sabe? Porque não dá pra gente criar meninas dando só referenciais de desenhos ou Disney, ainda que a Disney construa hoje princesas, né, bem-sucedidas, donas de si, guerreiras e valentes, né, não tão frágeis assim fisicamente, mas a gente precisa mostrar que na sociedade existem e existiram mulheres, né, que realmente fazem a diferença, que são atos de mudança social, atos de mudança política, né, e que elas, né, merecem o nosso aplauso e que merecemos que mais mulheres assim existam, sabe? Que também saiam de suas casas, da sua caixinha, né? Enfim, e isso é muito importante, que é a grande questão que muitas pautas eu vejo que hoje são discutidas, são um pouco disso também. Faltava-se até um tempo atrás, né? Quando a gente fala de machismo, essas referências, porque as referências só tinham de homens brancos e de bem-sucedidos, né? Extremamente racistas, machistas e por aí vai, né? Então, assim, a gente precisa trazer referências de poder para os nossos filhos, com aquilo que a gente, né, entende que é importante, né, trazer de valores para eles. Isso é muito importante. Eu acho que, como pai de menina, a gente tem que ter essa noção, tem que trazer literatura, música, né, mulheres de todas as áreas, na ciência, na política, porque senão a gente fica só naquela imagem redutiva ou pequena de que não, a mulher é aquela que vai cuidar da casa, que vai cuidar do marido, dos filhos e ponto.
Cadu, você ia falar uma coisa, eu te cortei, porque assim, quando você fala assim, ó, João, vá me. Eu fico só preocupado com o horário aqui da live, mas você tava numa linha de raciocínio, porque você estava falando da fragilidade. Eu só queria entender se você, por exemplo, fechou aquela sua linha de raciocínio para eu fazer uma pergunta para vocês dois com relação à questão das meninas. Não, assim, só para fechar a questão da fragilidade, a fragilidade está muito no olho de quem vê e de quem cria, tá? Porque os meninos, né, o João Vicente, ele tem pontos fortes que, com certeza, se eu perguntar para você, você vai falar. E eu estou falando do lado físico e do lado emocional também. Assim como a Ana Micaela. A Ana Micaela tem pontos fortíssimos no emocional e no físico também. Então, faz muito dos olhos de quem vê. Agora, pode fazer a tua pergunta, ô João. Exato. Senão a gente não teria grandes atletas, não é isso, né? Exatamente. Então, pois é. Bom, Cadu, olha só, Cadu e Felipe. E aí a pergunta para vocês dois. Primeiro eu vou fazer para o Cadu, que chegou agora, né? Chegou agora, já está mais tempo aí, inclusive por conta do seu fake, Felipe, do acarajé sorteado, o cara estava querendo muqueca baiana. Tá Cadê minha moqueca, cara? Pera aí. Ô, João, eu quase nasci na Bahia, cara. Quase que eu nasci em Camaçari. O frete do acarajé. Cadê minha moqueca? Que legal. Vamos lá, olha, eu devo ter sido feito numa rede aí. Olha só, vou mandar aqui um abraço pro Matheus, que acabou a aula, veio correndo pra cá, dizendo que tá massa a live, né? Dizendo que é nosso fã. Agora, João, você faz sucesso aí, hein? Todo mundo chama de papai galã, hein, rapaz? Você tá fazendo sucesso. Gente, a Globo tá me perdendo pra ir. Olha! Alguém tem que caminhar isso pra Globo pra ver se eu ganho um salário melhor do que professor. Gente. Olha só. Deixa eu te dizer aqui, ó. O Nilton, vou dar um abraço para ele. Um abraço pro seu pai. Seu pai colocou aqui nesse Santo Felipe, né? Galera, a postura dos pais fazem toda a diferença. Isso só reforça o que vocês falaram com relação à questão da educação, né? Tudo aquilo tá envolvendo a educação, né? Que a gente estava falando. Um grande abraço pro Marcelo Corrêa, que chegou agora, a gente entende por quê. Marcelo, sua música estava tocando aqui no início, né? O pai de menina estava aqui tocando, cara, a galera tava trilha entendendo. Sonora aí, ó. Linda música. Cadu, que mulher você quer que a Ana Micaela se torne? Que pergunta, hein? Que pergunta. Eu vou falar o que a gente sempre fala para ela, tá? E eu espero responder. A gente quer que ela vá muito mais longe do que eu e a Daisy podemos ir. A gente cria ela nessa expectativa. Travou um pouquinho ou foi a minha internet? Travou um pouquinho dele. Travou? Só para criar um suspense, né? Tchan, tchan, tchan. Cadu criou um suspense. Agora ele vai deixar a bomba comigo aí, ó. Tá vendo? Brincadeira. Felipe, enquanto ele não volta, que mulher você quer que a Maria Júlia se torne? Cara, João, primeiro uma mulher feliz. Eu acho que é inegável que a gente deseja a felicidade dos nossos filhos e há de saber um respeito aí, né, às escolhas que ela vai fazer para a vida dela, seja se ela vai gostar de usar laço ou não, seja se ela vai querer usar cabelo curto ou não, seja se ela vai querer ser presidente do Brasil ou não, né? Então, e que nessa busca pela felicidade que ela não se perca nos valores, né, que a gente tenta construir e que são importantes, né, na nossa família, para ela como enquanto mulher, se ela vai decidir ser mãe ou não, né, mas que nessa busca que ela tenha, que ela seja feliz sem perder o caráter dela, sem perder aquilo que a gente tenta construir a cada dia nas nossas vivências, eu acho, né, dentro dos nossos lares e com os nossos filhos. E eu tento, e eu estou trabalhando isso cada vez mais na minha mente, né, para respeitar muito isso, porque, como o Cadu falou, e eu tinha muito essa mente no início, eu tenho muito essa preocupação com o inglês, mas eu acho que eu tenho que expandir isso para todas as áreas da vida da minha filha, né? Eu tenho muito receio de impulsionar demais o inglês para ela, a ponto de entender que, caramba, isso está sendo uma obrigação para ela ou ela realmente gosta, ou ela eu tenho muito... E agora foi a minha internet. Agora foi a minha internet. Voltei?
Voltou. Voltou. Então, só para concluir. Então, eu tenho muito medo disso, de entender, por exemplo, se eu estou forçando uma vaidade excessiva na minha filha ou ela realmente acha legal usar um laço. Ainda ela não tem isso, né? Mas eu acho que, por exemplo, a filha do Cadu já há bastante tempo já demonstra isso com certeza para ele, né? Enquanto pai. Então, essa preocupação eu tenho também. Eu acho que eu tenho que construir isso cada vez mais na minha mente, de saber respeitar as escolhas dela, porque ela não veio ao mundo para suprir ou para me dar orgulho. Eu quero que eu tenha orgulho daquilo que eu consegui construir com ela, mas entendendo que ela é um ser humano que tem as próprias escolhas. E é isso aí, sabe? Perfeito. Cadu, a palavra agora é para você. Travou um pouquinho, você caiu. Me diz aí, que mulher você quer Caí, mas levantei. Cadu, eu ia copiar a voltou. sua resposta, Cadu, e você me travou aí agora eu tive que responder, tá vendo? Brincadeira. Pronto, agora é com o Cadu. Ai, que barbaridade, que barbaridade. Então, cara, é isso que eu falei assim, sabe? Eu quero que a Ana Micaela vá muito mais longe. O Felipe falou agora a questão da língua inglesa, né? Para ele, eu imagino que deve ser muito forte já querer professor de inglês. E querendo ou não, a gente cria expectativas em cima dos nossos filhos. Não importa se é menino ou menina, né? E como menina, a gente sempre quis, sim, colocava lacinho nela, vestido nela, essas coisas todas assim. Mas ao mesmo tempo criando uma menina forte em vários aspectos, né? E agora com 10 anos tem coisas que eu não posso mais pedir que ela faz. Eu não vou mais colocar lacinho no cabelo dela, porque ela não quer mais lacinho no cabelo dela, né? Eu não vou comprar vestido de frufru para ela. E olha, eu sou um pai que comprava muito vestido, eu sou um pai que me metia muito na roupa, no cabelo. Na verdade, Nossa. até hoje eu me meto, tá? Mas assim, são coisas que eu não posso mais exigir. Qual hoje, e aí talvez o João e Felipe, seja a diferença da minha paternidade, de uma pré-adolescente, né, e da paternidade do Felipe, tá? Que tá com uma princesinha de 1 ano e pouco. É o cuidado redobrado que eu tenho agora com a Ana da minha postura masculina. Por exemplo, antigamente, e alguma pessoa pode achar até que é mimimi, só que não é. Antigamente, a Ana dizia que eu não queria um abraço, azar, eu agarrava e dava abraço e beijava e pronto. Tô nem aí, entendeu? Hoje, se ela fala, eu não quero abraço, ok. Eu não vou abraçar. Porque ela tem que entender que nenhum homem pode forçá-la a abraçar ou a beijar. Antigamente, rolava aqui em casa aquela chantagenzinha, sabe? Boba. Ai, me dá um beijinho que eu te dou um chocolate, sabe? Ai, faz isso aqui, tá. Hoje em dia, eu não faço mais. Porque eu tenho que ensinar para minha filha que ela não pode trocar carinho por qualquer outra coisa. Ela tem que fazer porque é vontade dela. Entende? Então são coisas pequenas. E aí eu falo que cada pai tem que entender em que fase ele está. Eu até escrevi um post essa semana, mas não consegui sobre isso. Não é em que fase o teu filho está, é em que fase você está. Essa é a minha fase. E vai chegar um tempo... Gabi é ótima. Gabi, um abraço. Ó, a Gabi vai estar aqui, viu, gente, no dia 10 de maio. Viu? É beijo em troca de chocolate. E vai chegar o tempo que a senhora, que tá longe, eu sei que tá longe ainda, ou não, né? A minha filha já tá com 10 anos, passa muito rápido. Em que eu vou me sentar no banquinho de espectador. Sabe? Eu vou ser o coach. Aquele que tá ali em volta quando for necessário. Sabe? Eu vou ter que respeitar mais esse espaço que ela está ganhando, porque eu estou criando ela para ela conquistar o espaço dela. Perfeito. Independente de mim ou da minha mulher. É isso. É a questão de você respeitar as escolhas dela, né? E ao mesmo tempo ter essa questão de a gente criar filho para o mundo, né? Essa frase é tão clichê, mas é exatamente isso. Eu queria agradecer imensamente a sua participação, Cadu. Eu queria agradecer ao Felipe. Eu faço os agradecimentos antes que a live caia, porque agora a gente vai fazer uma dinâmica com o Felipe. Porque quem vem aqui no Bora Pai Convida
tem Mas que não vai enfrentar cair, essas João. dinâmicas. Não vai cair, eu sou assim com o tio Mark, ó. Não vai cair, não. Pronto, Não vai graças a cair, não. Deus. Eu vou sair, mas eu vou continuar olhando, tá? Massa, Obrigado, Cadu. Marcelo. Cadu, Tá? Um olha, beijo pra você vocês. é um papai muito querido na nossa rede, né? E muito obrigado mesmo por você ter doado o seu tempo aí para poder fazer essa participação, que Imagina. foi maravilhosa. Eu acho que você pontuou, foi justamente a complementação aí do que o Felipe estava falando mais cedo sobre essa questão de ser pai de menina. Muito obrigado mesmo. Obrigado, gente. Valeu, um Continua beijo aí, pra viu? você, tá? Obrigado aí pela Tô participação, aqui, viu? tá? Falou, tchau, tchau. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço, gente, cadê o nome dele, velho? Eu tava por aqui. Bom, eu vou achar. Pro Emilson. O Emilson, ele tem feito várias participações aqui falando, né, sobre essa questão de ser pai de menina. Ele tem pontuado muitas coisas e concordado muito com o que vocês estavam falando. Então, quero mandar um abraço para ele. Pro Kleber, que também é pai de menina, tá aí. Só tem pai de menina assistindo essa live, gente. Olha pra isso, ó. Ó, o Cadu foi contratação de peso pro time. Tá vendo, Marcelo? Tudo aqui foi... Tudo quem tá bancando é a Globo. E aí, antes de ir pra dinâmica... Olha, tá vendo? Eu preciso me acostumar com isso. Eu sou muito desastrado. Vamos dar um tutorial de como usar um ring light. Porque antes meu tripé ficava na mesinha. O Tony falou aqui, ó, sobre o abraço, isso vale para todos os pais. Todos os pais. Acho que vale a pena ensinar para os nossos filhos que o mais forte nem sempre ganha. Para eles, quando forem mais fortes, pensarem assim. Massa, né? Um comentário dele aí. E aí, agora vamos chegar ao momento, né, da dinâmica. E aí, o que eu faço? A dinâmica, Felipe, normalmente, quando eu faço as dinâmicas aqui, é muito baseado no Instagram do papai ou da história de vida dele, que a gente conhece pelo que é colocado. E aí eu resolvi unir dois quadros que você tem muito bacana. Você tem um quadro que é o Diz Aí Papai, né, que são as lives semanais, né, do Diz Aí Papai, que sempre traz um convidado massa para poder falar aqui sobre paternidade. Gente, isso tudo é inédito, gente. Eu não tô sabendo de nada disso, não. E unir o vocabulário. Né? Você traz também termos em inglês. Eu não vou me atrever aqui a falar inglês porque eu ainda preciso voltar a aprender, né? A reaprender e aprender a falar inglês. Mas a dinâmica é o seguinte: diz aí os termos que eu vou falar, né? Diz aí, papai, como seria este significado no dicionário. No dicionário do Felipe. O Felipe pegou e abriu o dicionário. A gente sabe que o dicionário é aquele livrão, né, que normalmente minha avó falava que era o pai dos burros. A gente tinha dúvida, corria para o dicionário para saber o significado. Hoje é o Google, né? E aí tinha lá, né, se é substantivo, se é adjetivo, enfim, e falavam do que significava, né? Traziam até sinônimos sobre aquela palavra. E aí a ideia é o seguinte: eu vou falar aqui uma palavra, um termo, e aí você vai me dizer como é que você escreveria isso no seu dicionário, certo? Entendeu a dinâmica? Acho que sim. Ó, o Renatão me pediu para não aliviar para você. Então, eu segui aí. Esses amigos, Renato, olha só. Tá vendo? Renato, o André também falou. O André, pois é. Então é o seguinte: dicionário do Felipe, diz aí, papai, no seu vocabulário, o termo criar menina. Que significado tem lá nesse vocabulário, nesse dicionário seu? Pô, tem várias coisas. Um só? Você vai falar o significado que você vem à sua mente, o que é que você escreveria lá nesse dicionário. Significado ou uma palavra? Sim, o significado para esse termo, né? Criar menina. Tá lá. Vou abrir o dicionário do professor Felipe Soares. Aí eu tô buscando lá no índice do C, criar menina, e tá lá. Criar menina significa... Vamos lá. Revisitar a sua masculinidade e se reconstruir enquanto homem. No processo de criar sua filha de uma maneira empoderada. E respeitando suas escolhas. Pronto, massa, bem definido, né? Eu gosto. E, inclusive, você aí voltou a todo aquele papo que a gente teve ao longo da noite com relação a essa questão do ser pai de menina. Filha! Você tá anotando isso não, né? Tá tudo gravado.
Tá tudo gravado, Meu fica Deus. lá. Isso a Globo não mostra aí, ó. Isso a Globo não mostra. É que teve até falha nossa, né? Eu acho que eu vou ter que botar um negócio lá de falha nossa aqui no negócio virando. Significado de filha para o Felipe. O que significa filha para você? Filha, tesouro. Meu Tesouro. maior tesouro. Sim. Maior tesouro, né? Criar menino. Você, claro, evidentemente é pai de menina, mas o que você colocaria no seu dicionário sobre o significado de criar menino? Ou você pensa, não, João, não tem diferença, eu acho que aquilo que eu estava falando da questão da reconstrução, da desconstrução de algumas coisas também serve para criar menino. Cara, não é que não teria diferença. Tem diferenças, né, pelas questões que a gente apontou desde o início da live. Não deveria ter, mas, enfim, o mundo não é ideal. Mas eu acho que eu definiria, assim, um desafio muito grande numa sociedade em que pautas feministas estão crescendo a cada dia mais. Massa. Homem. Homem? Cara, um ser humano privilegiado que deveria rever se esses privilégios cabem hoje em dia ainda. Gente, olha, os significados do Felipe, a gente daria para fazer aqui um mapa conceitual, né, trazendo tudo isso à tona para a gente realmente trazer essas reflexões. A Gabi, inclusive, está falando aqui, eu estou adorando essas definições, vocês são ótimos. A Maju está aqui em peso participando, o povo falando da participação de Maju. E uma última palavrinha para esse nosso dicionário aí, Felipe, antes que termine a live. É claro que a gente pode continuar batendo papo até o seu tio Mark, né, derrubar a coisa aqui. Mas paternidade. Você vai lá no dicionário do Felipe, a paternidade está definida como uma jornada não só de autoconhecimento, intensa, de altos e baixos, de conhecimento. Eu acho que... E apaixonante, né? Eu acho que um pai que se propõe a ser pai, ele se apaixona. Não tem como. Massa. Felipe, eu adorei muito esse papo contigo. Eu não sei se eu passei despercebido com alguma pergunta aqui. Eu tô adorando a interação da galera aqui. E alguns comentários eu não li porque eu fui agregando a uma fala que se repetia, mas de uma certa forma eu fiz uma síntese. Quero agradecer imensamente por você ter topado, vir para o Bora Pai Convida. Você sabe que quando você falou lá na frente, lá no iníciozinho, você dizendo que você gosta muito do Bora Pai, a recíproca, ela é verdadeira, porque eu também sou um consumidor do conteúdo que você traz, das suas falas, não só no grupo lá, que a gente tem lá, dos papais desse Brasil imenso, mas também de tudo que eu vejo você colocar e defender, né? Eu acho que a sua fala vem uma verdade daquilo que você enxerga como uma transformação que a paternidade faz no homem. E eu acho que é isso que a gente precisa, né, de fato, trazer para outros papais que ainda não caíram a ficha, para as mamães também que não caíram a ficha, botar aqui que esses caras eles possam realmente, de fato, entender que a gente está num momento diferente, né? E cara, sou seu fã, né? Sou seu fã mesmo. Adorei você ter topado. Espero que você não me exclua depois dessa brincadeira agora no final. Eu posso dizer que teve piores. Teve desafios piores aqui. Mas é isso, meu amigo. Ó, tá gente aqui comentando sobre o dicionário. Vasco nem tá mais no dicionário Marcelo. Não fale isso, Gabriela, por favor. Por favor, o cara é vascaíno, né? Nem todo mundo é perfeito, Gabi. O cara é vascaíno. Poderia ser Bahia, né? Pra poder puxar o saco do apresentador, mas olha só, nada. Eu queria até... Aí, ó, meu pai também, ó. O vovô deve ter sido legal aí, ó. E meu pai é vascaíno também. Cuidado, tem muito vascaíno aí, ó. Mas alguém virou e falou, acho que foi o Danilo Quinto, lá no início, mais pro início da live, falando que o Felipe ia virar baiano. Olha, eu vou te dizer que eu queria muito, né, ter condição para isso, né? Um dia, quem sabe, não vou aí conhecer outros lugares da Bahia. Mas, assim, infelizmente, eu só conheço Salvador, mas eu me apaixonei de uma tal forma, né, pelo pessoal ali, né, que eu conheci, pelas pessoas, pelo espírito, pela cultura, enfim, que com certeza, assim, se eu tivesse que me mudar, Salvador eu acho que estaria lá no topo, assim, ou a Bahia em si, né, de lugares, e com certeza, assim, e eu tenho a gratidão em conhecer pais, né, sensacionais baianos, né, como João Paulo, como Danilo, como Matheus, que foi o primeiro papai que eu tive aí conhecimento,
né? Então, assim, realmente são engrandecedores, assim, todas as falas que tem eu fico de queixo caído, assim, só absorvendo, aprendendo, né? E sempre abertos ao diálogo comigo. Então, eu queria muito agradecer mesmo, João. Mas antes de agradecer o final, eu queria agora, você sabe que, como você me chama de Bial, né? Aí, ó, a Gabi trouxe uma ideia que eu gostei. Cadê, Gabi? Volta Qual aqui. foi, Gabi? Bora fazer o dicionário do Bora Pai. Entendeu? Agora vamos fazer. Eu vou te fazer as mesmas perguntas aí. Entendeu? Olha só, antes de você fazer as perguntas, deixa eu só fazer aqui um parênteses, né? O Felipe não conhece a acarajé, gente. Então, quando ele vier, claro, eu vou precisar da ajuda do Danilo Ainda Quinto, tem do isso. Matheus, Do Jarbas também, né? do Jarbas, do Pai Vem Cá. Essa baianada toda vai fazer com que, né, ele experimente um acarajé legítimo. Gente, vocês imaginem a minha vergonha de ter que assumir para esse bando de papai baiano em massa que tem. Não conhece, entendeu? De que em Salvador não comeu acarajé. Eu fui turistar em Salvador, ainda turistei errado, né? Porque fui, voltei e não comi acarajé, então nem posso falar, né? Eles nem foi me deixam Salvador, falar que no Paraguai. Mas uma proposta legal da gente construir seu dicionário também. E aí, no dicionário do Bora Pai, criar menino aí, criação de meninos, o que seria? Criar meninos? Isso. Criar meninos seria realmente a gente desconstruir um monte de coisa que a gente aprendeu que não vale mais, não dá mais para a gente continuar principalmente quando a gente fala de uma visão machista, né? Eu não estou totalmente limpo com relação a isso, mas eu tenho a cada dia tentando sempre olhar para dentro e olhar para o entorno e o comportamento de João Vicente, porque uma coisa que falaram aí na live, isso é importantíssimo. A gente quando cria filhos, os filhos eles aprendem muito com observação, né? Então, foi até quando o Cadu estava falando daquele caso que teve com a Ana Micaela, né? Às vezes, a gente precisa olhar para os nossos comportamentos e ver que esses comportamentos podem influenciar aqueles que talvez você queira retirar, porque não cabe mais, para que o seu filho não venha trazendo aí de uma geração algo que você não quer mais. Então, criar meninos seria você sempre buscar, né, nessa sociedade patriarcal que nós fomos criados, e retirar tudo aquilo que não cabe mais no mundo de hoje. E a paternidade aí? O que estaria lá no dicionário do Bora Pai? Paternidade, para mim, é aprendizagem sempre. Eu aprendo diariamente com o João Vicente, né? Com as molequeiras dele. Eu aprendo no sentido de que eu estava falando até esses dias aí sobre como o filho nos joga para frente. Ele nos impulsiona para frente, né? A gente observa e a gente sempre com o intuito de trazer o melhor para eles, de querer sempre um mundo melhor para eles, a gente tenta também ser melhor dentro por fora, né? A gente busca isso. Então você se torna uma pessoa mais saudável. Eu não gosto de comer fruta, mas eu como porque eu preciso mostrar para João Vicente que fruta é legal. Eu gosto daquela salada de fruta que a gente vê ali naquela mesa do café da manhã, né, de hotel principalmente. Mas prefiro mais suco e vitamina do que comer fruta em si. Mas eu aprendi a comer fruta por conta de João Vicente. Então, querendo ou não, isso faz com que a gente mude, a gente transforme. Então, para mim, paternidade é o mesmo significado que aprendizagem constante. E ser pai de menina, o que estaria lá na sua cabeça aí, no dicionário? Ser pai de menina, rapaz, primeiro o cara tem que ser guerreiro para ser pai de menina. E aí teve um comentário de um pai aí que ele falou o seguinte, ele vai ter lá uma arma do lado e o cara que se meter É claro que ele falou no sentido de brincadeira, mas assim, ser pai de menina talvez seja mais desafiador do que ser pai de menino. Porque a gente realmente ainda não está nos melhores mundos do que se vê na nossa sociedade, né? Claro que ficar falando isso fica parecendo que é um clichê danado, mas eu falei para você de índices que ainda são reais em pleno século XXI. Então, ser pai de menina é realmente a gente ter uma certa maturidade para compreender que você precisa, ao mesmo tempo, como o Cadu falou, de dar liberdade para que ela, e como você também falou, que ela possa ser o que ela quiser na vida dela, você ser aquele apoio necessário que ela vai precisar para que você vá abrir os caminhos para que ela possa passar. Não no sentido de que ela é delicada para poder passar, mas no sentido que você vai dizer o seguinte, olha, bora parar com essa palhaçada aí de femicídio, bora parar com essa estupidez de dizer que mulher foi feita para poder pilotar fogão. Vamos mudar isso entre os amigos, os comentários dos amigos, dos familiares, porque acho que ser pai de menina é isso, é você ter desafios constantes para mudar uma realidade que precisa ser mudada. Eu acho interessante, João, como você falou aí,
É como a nossa visão é engraçada, né? Pra mim, realmente, ser pai de menino hoje em dia é mais difícil, e pra você ser pai de menina é mais difícil. Então, essas percepções são muito curiosas, né? Por isso que eu acho que o bate-papo, ele flui de uma forma legal e a gente acaba fazendo essas trocas, né? Eu acho que realmente a citação do outro acaba sendo sempre mais difícil. Mas, enfim, eu queria te agradecer de verdade aí. Desculpa a brincadeira agora no final, que não estava aí programada. Foi inusitado, esse foi o primeiro convidado que desafia o dinossauro. Como é que pode isso? Olha a Gabi dizendo aqui, aprendeu a comer banana cozida comigo. Acho que eu coloquei lá nos stories, ela perguntou como é que se comia banana cozida. Mas tá, desculpa, Felipe, pode falar. Não, nada, é só porque, como você falou, né, acredito que aí a gente já tenha cumprido o que foi planejado da live, mas mais uma vez queria te agradecer a sua simplicidade, a sua originalidade. Eu sinto muita autenticidade quando você fala. Você é um cara criativo e foi muito legal receber esse convite. De verdade, me senti honrado. E eu tenho um pedido para você, que eu não aceito um não como resposta, entende? Que Renato já fez hoje nos stories e eu só vou embarcar na dele e dizer que esse quadro não pode acabar. Isso não pode ser a última temporada do Bora Pai Convida. Entende? Assim, eu acho que aqui a gente cumpre um papel social também, sabe? Eu acho que a gente se reconstrói, a gente aprende, a gente se modifica a cada bate-papo desse que a gente tem, e tu traz pessoas muito legais aqui. A tua forma de condução é muito interessante, tu é um cara super dedicado. Então, eu sei que você está num momento aí, né, que realmente os seus estudos, a sua pesquisa precisam mais de você, mas deixa isso acabar, passar. Com certeza que vem a próxima temporada, queremos sexta, sétima. Para até de botar número, porque tem que ser infinita, né? De verdade, assim. Mas gratidão pelo convite, obrigado pelo espaço também, né? Eu acho que foi bem interessante. Obrigado por chamar o Cadu também para participar do nosso bate-papo. E gratidão, assim, para mim é uma honra ser seu seguidor, te acompanhar, bater papo. Aprendo muita coisa contigo, tu é um cara muito massa, muito legal. E, gente, sigam ele. Quem é meu seguidor aí, de repente, que veio por aí, né, na live, sigam o Bora Pai, porque leiam o livro do cara, gente. Tem muita parada legal, muita história interessante. E é isso, assim. Obrigado mais uma vez. Minha página é uma casa, segunda casa para você. Fique à vontade lá também. Enfim, é isso. Muito obrigado. Agradeço a todo mundo que está aqui. E quem quiser me conhecer rapidinho, eu deixei aí o arroba. Só entrem lá. Arroba Pai Fesso. Pai Fesso, né? Na verdade. PAIFESSO. Lá no Instagram. Exatamente, e lá no link dele na bio, você também vai conhecer lá o Telegram dele. Você tem vários outros links das redes sociais dele. Eu queria agradecer muito essa galera que ficou aqui assistindo. Um abraço para todos. Eu não vou lembrar do nome de todos, mas assim, foi muito produtivo. Um grande abraço para o Cadu. Quero mandar um abraço para sua esposa e para sua filhota que, né, doou esse espaço, né, para você estar aqui falando com a gente. E assim, na verdade, todo projeto ele precisa de um fim. Talvez possa surgir com outros projetos. Essa temporada realmente ela é a última, vai acabar em 10 de junho. Não quer dizer que eu vá ficar distante dessa questão de a gente trazer assuntos tão interessantes, tão importantes, que a gente precisa discutir sempre, né? E eu quero encerrar aqui colocando novamente aquela música de fundo que a gente começou lá no início. Porque eu vou aproveitar que o convidado está aí, né? Chama ele para cantar pra gente, saiu brincadeira. O homem tá com aqui no minha filha. Gente, um abração para vocês. Até a próxima. Que nada foi igual estar com você. Eu e minha filha. Eu canto assim, João. Aqui em casa, eu boto no último volume e canto. Eu e Maria Júlia. Perfeito. Eu tinha dito pro Marcelo, logo quando ele lançou o clipe, eu falei, Marcelo, eu gosto muito de você, mas tá aí uma música que me deixou com inveja, com vontade até de ter uma menina para participar disso. Mas, enfim, é muito bacana. Viu, Marcelo? Um abração para você e para suas pequenas. E um abraço para todos os papais de menina. E todos os papais também de menino. E para todas as mamães. Antes que a Gabi fale, cadê o abraço das mamães? Então, um abraço também para as mamães. Com certeza. Obrigado aí pelo carinho de todos. Tchau, tchau. Estão no Facebook também, gente.